Hora do Itatiaia Saúde e hoje vamos falar sobre saúde mental, depressão e ansiedade. Olha, Cirantão, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 260 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem aí de depressão. E a ansiedade assola aí 18% das pessoas. São muitas pessoas sofrendo, não é mesmo? É verdade. Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber agora a médica psiquiatra, a doutora Cíntia Braga. Oi, doutora, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Ô, doutora, o que é a depressão? Então, a depressão, ela é um transtorno, né? Um transtorno de sofrimento mental, em que a pessoa, ela desenvolve alguns sintomas que geralmente se iniciam de maneira assim, muito devagarinho, muito insidioso, que a gente chama, né? Confunde-se com a tristeza? Pois é, a tristeza, ela é um sentimento normal, né? Todo mundo fica triste quando passa por algum momento difícil, ou então tem alguma perda. Na depressão, a tristeza, ela não vai embora. A maior parte dos dias, a pessoa se sente muito triste, se sente muito sem energia, sem vontade de fazer as coisas. Mas para além da tristeza, os quadros depressivos ainda têm algumas outras coisas, né? Por exemplo, a falta de prazer. A pessoa deixa de gostar das coisas que gostava antes. É normal a gente deixar de gostar de uma coisa ou outra, né? Mas ela já não vê graça em nada mais. Muitas vezes as pessoas falam assim para mim: ah, Cíntia, eu não me reconheço mais, porque coisas que eu gostava antigamente já não fazem sentido para mim. E tem uma coisa mais importante também, que poucas pessoas acreditam que aquela pessoa tem uma doença e que essa doença é a depressão, né? Porque às vezes é uma pessoa bem aparecida, bonita e etc tal. Que sorri bastante, né? Mas que tem depressão, que é depressiva, não é isso? Exatamente, exatamente. A casca, né, talvez pode estar bonita, pode estar bem cuidada, mas às vezes tem um sofrimento interno importante. Então, assim, é muito importante que a pessoa se perceba, né? Eu tô tendo prazer, as coisas fazem sentido para mim, eu tenho energia para fazer as coisas, e às vezes a gente fica meio triste, meio para baixo mesmo, mas é uma coisa que está constante. Se for constante, é importante procurar ajuda. A ansiedade, doutora, estima-se que cerca de 9% da população brasileira sofre de ansiedade. É querer viver no futuro? A ansiedade pode ser, né? A pessoa fica pensando lá na frente, geralmente cria vários cenários que não vão acontecer, né? Fica muito preocupada. Então, assim, a ansiedade, de certo modo, né? Essa reação que a gente tem de luta ou de fuga frente a alguma ameaça, ou então alguma coisa que a gente imagina que seja uma ameaça, ela é até certo ponto normal, né? É uma reação evolutiva do corpo. Tem algum tipo de ansiedade que ela é muito comum nas pessoas. Por exemplo, pode ser a pessoa mais normal da vida. Vai fazer um teste, um exame de carteira de habilitação. Carteira de habilitação, a pessoa fica com problemas, né? É uma coisa interessante, né? Exatamente. Tipo assim, quando a gente precisa de se preparar para alguma coisa, por isso que é evolutivo, sabe? Porque a gente pensa mais rápido, a gente reage mais rápido. Agora, a depressão é muito difícil de achar o porquê da depressão, né? Não necessariamente precisa de ter uma causa. Frequentemente tem uma causa, né? A pessoa passa por vários momentos de estresse e tal, mas não necessariamente precisa de ter uma causa. Às vezes é do nada mesmo que a pessoa adoece. Doutora, o José Henrique, nosso YouTube está bombando. O José Henrique disse o seguinte: sofri muitos anos com a depressão, muito triste e custei a procurar ajuda. E aí ele pergunta, quando procurar essa ajuda é aí o ideal? Qual é a época? Assim, eu acho que começou a sofrer demais, procura ajuda, né? Começou a parar de gostar das coisas, a maior parte dos dias começou a ficar mais triste, mais sem energia, sem vontade, já é um alerta aí para a pessoa procurar ajuda. O Everton está dizendo aqui que é normal um acontecimento de 10 anos atrás venha deixar a pessoa com depressão? Uma coisa que se passou tanto tempo? Olha, traumas, né? Traumas, perdas, lutos. Depende da pessoa, como que a pessoa vai elaborar. Pode sim, alguma coisa que aconteceu lá atrás, retornar em algum momento bem à frente,
Doutora Ana Júlia também pergunta: perdi a minha mãe tem 5 anos e não passa tristeza de jeito nenhum. Posso estar com a depressão do luto? Pode, é o luto patológico que a gente chama, né? O luto, todo mundo fica triste com o luto, né? É normal a gente passar um tempo difícil, mas quando isso se prolonga, quando tem algumas ideias de culpa, quando a pessoa não consegue elaborar aquele luto, é importante a pessoa procurar ajuda profissional. Olha, o Márcio, a pergunta dele é muito interessante, inclusive tem estudo sobre isso, né? Ele pergunta o seguinte: como o uso terapêutico, assim, do cannabis pode ajudar nesses transtornos? Então, é um assunto bem especial para mim, que eu acho que é uma ferramenta terapêutica bem interessante, né? Vem despontando aí, vários estudos têm mostrado a eficácia, principalmente em transtornos mais ansiosos, sabe? E quando tem um componente de sono importante, ou então um componente de dor, tá? Então a gente pode fazer o uso terapêutico da cannabis, né? A gente tem vários produtos à base de cannabis, que pode ser tanto em monoterapia, dependendo do quadro, quanto num tratamento combinado. E por último, a Geralda pergunta: é necessário terapia para curar depressão? É bem importante, bem importante. Muitas pessoas acham que, vou tomar um remédio, vou resolver minha vida. Mas não necessariamente. Envolve várias outras coisas, como atividade física, mudança de hábitos, terapia. Portanto, gente, depressão é um transtorno, é uma doença, não é falta de roupa para lavar. Abre a cabeça, ajude quem está perto que pode precisar de você. Hoje nós conversamos sobre depressão e ansiedade com ela, a médica psiquiatra, a doutora Cíntia Braga. Quer deixar aí uma rede social, um contato? Sim, pode me procurar lá no Instagram, @Cíntia Braga Psiquiatria.